acidente de trabalho. Isso acontece muito e muitos empregados, eles ficam sem saber o que fazer, né? Ah, sofri acidente de trabalho. O empregador, ele também fica sem saber, né? Quais são as atitudes que eles têm que tomar frente ao empregado que sofreu acidente de trabalho. Gente, primeiro, o empregador, ele é o responsável pelo empregado. Ele é responsável pela segurança do empregado. O empregado, ele está sob a tutela do empregador enquanto ele estiver exercendo a função. As medidas de proteção, elas têm que ser efetivadas pelo empregador. O empregador, ele tem que fiscalizar os seus empregados para ver se eles estão cumprindo, né, com a segurança, se eles estão usando capacete, se eles estão usando aqueles instrumentos que garantem a segurança deles. Se o empregado não quiser usar, cabe ao empregador falar, ó, então você está dispensado, porque senão futuramente acontece alguma coisa com você, e aí eu que vou ser responsabilizado. Pode acontecer de um empregado adquirir a doença, né, com o tempo, executando os mesmos movimentos, as mesmas atividades naquele setor, principalmente o setor industrial, né, que muitas vezes o empregado ele tem que ficar fazendo aquele esforço contínuo, então acaba adquirindo uma hérnia, acaba adquirindo uma lesão no ombro, nas juntas. Então isso também configura acidente de trabalho, tá? Que também vai ser comprovado através de perícia, caso o empregado ele tenha que entrar na justiça. Também acontece acidente de trabalho de forma imediata, instantânea, né? A pessoa está trabalhando, de repente ela cai. Ah, sofri acidente de trabalho. E aí? O que tem que ser feito nesse caso? O empregador, ele tem que ser imediatamente comunicado pelo empregado, tá? Então, o empregador, ele tem que estar ciente do acidente de trabalho. Quem vai comunicar o acidente de trabalho para o INSS, para a Previdência Social, é o empregador. E ele tem que comunicar imediatamente. Até o primeiro dia útil seguinte ao acidente de trabalho, ele vai ter que fazer esse comunicado à Previdência Social, tá? Caso ele não faça esse comunicado, ele pode ser penalizado, o empregador pode ser penalizado. E aí, nesse caso, o empregado, ou então um parente, um dependente, né? Ele pode fazer essa comunicação também para o INSS. Os primeiros 15 dias, né, em que o empregado tiver impossibilitado para o trabalho, quem vai pagar é o empregador. E a partir do 16º dia, quem paga é o INSS, tá? Então, por isso, o INSS ele tem que estar ciente. O que o INSS vai fazer? Ele vai fazer uma perícia para analisar se aquela doença, se aquele acidente, ele decorreu do trabalho, se tem uma relação com o trabalho. Porque é um tratamento diferente de quando a pessoa ela sofre um acidente sem estar relacionado com o trabalho. Tendo relação com o trabalho, beleza, ok. A partir do 16º dia, o empregado ele passa a receber, né, um auxílio do INSS. A partir de então, o INSS ele vai ficar acompanhando esse empregado, tá? Para analisar se ele continua impossibilitado ou não. Vai ficar acompanhando todo o tempo, sim. Então, o empregado ele tem que comparecer, né, no INSS. O INSS ele vai fazer os agendamentos e ele vai ter que comparecer para ficar mesmo realizando essas perícias para verificar se já cessou ou não. Fiquei um ano
sendo acompanhado pelo INSS, recebendo benefício. De repente, o perito fala, cessou a incapacidade. O que tem que ser feito nesse caso? O empregado, ele tem que imediatamente voltar ao trabalho. E aí, o empregador simplesmente fala, não, já tem tanto tempo, já tem outra pessoa que está no teu lugar. E agora, gente, o empregador ele vai ter que pagar uma indenização para o empregado de 12 meses. Por quê? Porque é direito do empregado ter a estabilidade no trabalho após a cessação, né, do benefício. Após a cessação da incapacidade, ele tem que ser readmitido no trabalho. Se não for, o empregador ele vai ter que pagar 12 meses, tá? De indenização. Ah, mas não quero, vou pagar 12 meses, tá doido? E aí o que é que tem que fazer? O empregado vai ter que entrar com uma ação judicial, uma ação trabalhista, pedindo para que seja indenizado por esses 12 meses. Gente, além dessa indenização, se o empregado tiver sofrido, por exemplo, vamos supor, ficou paralítico, é uma doença permanente, né? Ficou incapacitado permanentemente para exercer aquela função. Ou então perdeu um dedo, ou então ficou ferido, né? Que há um ponto que comprometeu algum membro no corpo. Isso também cabe, gente, a pessoa pedir indenização estética, tá? É um outro pedido que pode ser feito na ação judicial. Se alguém perdeu um dedo, indenização estética, tá? Dano estético. Eu já peguei uma ação que o empregado ele trabalhava numa fazenda e aí ele lidava com gado. Só que o empregador ele não fiscalizava, né? Ele não tinha a proteção adequada. E esse empregado rural, né? Ele cuidava dos gados e de repente ele levou um coice de um gado, né? E aí ele ficou impossibilitado, ele não estava conseguindo andar. Ele nem tinha aptidão técnica para estar cuidando daquele gado também. E mesmo assim o empregador contratou ele e acabou sofrendo esse acidente de trabalho porque não teve a precaução devida para exercer aquela função. Dano material. Por quê? Porque eu tenho que pagar exame, né? Eu tive que pagar hospital, eu tive que pagar as consultas. Então, cabe também danos materiais, além do dano moral. Tá? Então, tudo isso vai ser realizado no pedido, né, de reclamação trabalhista, né? Também, tá bom? E é isso, pessoal. Se tiver alguma outra coisa que seja necessário falar, é só mandar uma mensagem, que aí a gente tenta te ajudar. Fiquem com Deus. Até a próxima!